Boa tarde, irmãos. Quero salvar a todos com a graça e a paz do Senhor. Quantos conhecem Onesífero? Onesífero era um dos integrantes da igreja em Éfeso. Serviu com Paulo em Éfeso. Paulo pregou para ele, recebeu o evangelho através de Paulo. E Paulo dá um testemunho sobre esse companheiro leal. É daquelas pessoas que todos nós gostaríamos de ter como amigo. No texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus fala sobre ele. Diz o seguinte: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, Paulo, ao escrever essa epístola para Timóteo, 2 Timóteo, ele estava preso em Roma. Paulo ficou preso em duas ocasiões em Roma. Numa primeira ocasião, no período de 60 a 62 depois de Cristo, fruto de uma perseguição dos judeus. Ficou preso em prisão domiciliar, então ele podia receber visitas. Foi uma circunstância totalmente diferente. E depois desses 2 anos de prisão domiciliar, ele foi posto em liberdade. Acontece que em 64 depois de Cristo, Roma foi incendiada, incêndio criminoso. E o imperador Nero acusou os cristãos de terem botado fogo em Roma. E começou uma perseguição implacável. Os cristãos eram vestidos de peles de animais e lançados para os cães para serem comidos vivos. Os cristãos eram incendiados e colocados em postes e utilizados como iluminação pública. Foi um período de terror. E nesta situação, agora Paulo foi caçado e preso em Troade, em 65 DC, e levado para Roma preso. Agora como um malfeitor, como um criminoso, e foi lançado em uma masmorra, uma prisão fria, uma prisão escura, uma prisão insalubre. De lá se saía leproso ou se saía para o martírio. No caso do apóstolo Paulo, a segunda opção aconteceu. E para piorar a situação, ele foi abandonado pelos seus amigos. O texto diz aqui no versículo 15, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Que situação difícil. Mas o apóstolo Paulo, diante dessa situação, ele nos dá um grande testemunho, primeiro dele, depois de Onesífero. Ele diz aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 16, o seguinte: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida em todos os gentios que a ouvissem. Então, em que pese o apóstolo Paulo tenha sido abandonado, mas o Senhor não o abandonou e ele estava firme. Tanto é que é nessa epístola que ele fala que eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas precisava de ajuda. Por isso, ele dá esse testemunho tão bonito sobre Onesífero. Onesífero nos mostra, pela sua postura, 3 características. Primeira, gratidão. Ele recebeu de Paulo aquilo que ele tinha mais precioso, que era a salvação para a vida dele, que é através do Evangelho. E Onesífero sai então de Éfeso e vai para Roma. 4.836 quilômetros. Imagina essa distância você percorrendo na antiguidade para ajudar o seu amigo e irmão que está preso em Roma. Onesífero, então, quando chega em Roma, busca Paulo diligentemente. E ele faz isso por gratidão. Gratidão hoje em dia é um artigo de luxo, é uma pena. Mas a gratidão você vê o caráter de uma pessoa. Segunda característica de Onesífero é o amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e deu. Nós devemos nos dar
Onesíforo deu o seu tempo, deu a sua atenção, deu o seu consolo. Eu fico imaginando a alegria de Paulo ao ver esse amigo fiel, amigo de longa data, estando ali para dar um abraço, no momento em que todos se afastavam dele. Ele foi lá para poder confortar Paulo. E não foi uma vez não, foi várias vezes. E a terceira característica de Onesíforo. Onesíforo é perseverante. Não é qualquer um que anda praticamente 5.000 quilômetros. E ao chegar lá, ele teve que vencer não só a distância, mas a burocracia romana, porque ele teve que procurar diligentemente se estava nessa, naquela ou naquela outra prisão. E não só vencer a burocracia romana, mas como vencer o medo. Enquanto todas as pessoas se afastavam de Paulo, Onesíforo foi a direção dele. O texto diz que ele não se envergonhou das minhas algemas. Muito pelo contrário. Ele foi atrás do seu amigo para lhe prestar apoio, porque Paulo estava na antessala da morte, em uma masmorra sombria e triste. Mas Paulo estava com Deus, e Paulo tinha um amigo leal e fiel, que foi muito importante para ele nesse momento. Irmãos, que nós possamos, no momento de crise como nós estamos vivendo no país, onde tantas pessoas precisam de uma palavra de apoio, de uma palavra de encorajamento, que nós possamos ser um Onesíforo na vida deles. E que você saiba que como Deus foi com Paulo e jamais abandonou a Paulo. Apesar de muitos terem abandonado, mas Deus jamais abandonou a Paulo. Deus jamais vai te abandonar. Seja você uma bênção, luz da terra, sal da terra e luz do mundo para as pessoas que precisarem de você. Tenha uma semana abençoada. A graça e a paz.